Estão prontos para cantar um cântico novo a Deus? Amém. Que essa pregação seja no nosso coração esse verdadeiro cântico novo que jorrará dos lábios do Senhor para cada um de nós. E veja, diz esse Salmo, versículo 4, porque de fato o Senhor ama o seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Que desse salmo todo, esse versículo marque profundamente o teu coração. O Senhor te ama de fato e coroa com vitória os seus humildes. Então, que alegria é poder viver o anúncio de que Jesus Cristo é o Senhor. Anunciar com os lábios, confessar com a boca, Jesus Cristo é o Senhor. Diz o Salmo 21, versículo 3, anunciarei, Senhor, o vosso nome aos meus irmãos e cantarei o vosso louvor na assembleia. E assim nos ensina as Escrituras, diz assim, é o Senhor quem põe fim às batalhas e o seu nome glorioso é Senhor. Portanto, o nome glorioso de Jesus é Senhor. Isso se encontra lá no livro de Judite 16, versículo 2. Eu vou dar uma dica. Peguem um papel e uma caneta. Muitas citações eu vou fazer sem abrir a Bíblia, que vocês possam ter essas citações, depois vão ler em casa. Porque o nome glorioso de Jesus é Senhor. E quando eu comecei a preparar essa palestra, Jesus disse assim, e Guido, para vós, para ti, quem dizeis que eu sou? Assim como Jesus, ele pergunta a Pedro e a todos os apóstolos, e para vós, quem dizeis que eu sou? Então Jesus fez essa pergunta, e para você, para mim, para ti, quem dizeis que eu sou? E eu me lembrei imediatamente de um outro salmo, que é o salmo, anotem, 143, versículo 2, quando começa dizendo assim, Ele é meu amor. Então eu disse assim, Jesus, tu és o meu amor, porque diz nas Escrituras, 1 João 4,16, Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então eu disse, tu és o meu amor. Ele é Senhor, mas Ele é nosso amor. E diz o livro de Cântico dos Cânticos, o bem-amado é para mim e eu para Ele. Portanto, Jesus tem uma relação de amor para cada um dos seus fiéis, para cada um dos seus servos, e muito mais do que servos, amigos. Portanto, Jesus, Ele é o Senhor, mas Ele é o Senhor no amor. Muito diferente, às vezes, da ideia que nós temos de um senhor, né, da relação escravo-senhor, ou patrão e empregado. Muito diferente é o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo se impõe, chega até nós no amor. Ele é amor, Deus é amor. 1 João 4, versículos 8 e versículo 16. Depois essa palavra diz assim, esse salmo diz, o Salmo 143, versículo 2 diz, Ele é meu amor, depois vai dizer, Ele é meu refúgio. E eu falei, Jesus, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu Senhor, porque Tu és o meu refúgio. E aí me lembrei de outro salmo, Salmo 15, versículo 2, quando diz, guardai-me, ó Deus, porque em vós eu me refugio. Portanto, Jesus Cristo é o Senhor, porque nele nós nos refugiamos. Nele nós experimentamos o amor, o refúgio. E o salmo continua, esse salmo é sempre o 143, versículo 2, ele vai dizendo várias coisas, Ele é meu amor, Ele é meu refúgio, depois diz, Ele é meu libertador. Ora, o senhorio de Cristo nos liberta da escravidão do pecado. E isso se prova, por exemplo, em várias passagens, mas uma delas que Cristo me lembrou foi João 8, 31 e 32, quando diz, se permanecerdes em minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, Jesus não diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, portanto, a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, é ela quem nos liberta. Portanto, o senhorio de Cristo é para mim amor, é refúgio, é libertação.
E continua dizendo: Ele é meu refúgio, é meu amor, é meu libertador, é minha fortaleza. Ora, o senhorio de Cristo, quando nós somos fracos, aí é que somos fortes. Porque no senhorio de Cristo nós nos fortalecemos. É igual, eu costumo cuidar dos pobres de rua, dos mendigos, eles sempre chegam contando assim: doutor, me dá aí uma vitamina para eu ficar forte. Ora, Jesus é a nossa fortaleza. E vai dizer, né, por exemplo, quando Moisés, o povo atravessa o Mar Vermelho, depois entoa um cântico, está lá em Êxodos 15:2, diz: o Senhor é a minha força, a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Portanto, o Senhor é a nossa força, Ele é fortaleza. Portanto, então essa relação do senhorio de Cristo, ela se dá no amor. Ele é o refúgio, é libertador, Ele é a nossa fortaleza. Depois vai dizer assim: Ele é meu amor, vocês já vão até aprender de cor, Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza, e por último diz: Ele é meu abrigo. Mais um salmo, o Senhor me lembrou, o Salmo 35, versículos 8 e 9, quando diz assim: quão preciosa, ó Senhor, é a vossa graça, eis que os filhos dos homens se abrigam à sombra das asas de Deus. Portanto, todos nós neste momento estamos abrigados sobre a sombra das asas de Deus. E vocês sabem direitinho quem é essa sombra das asas de Deus. Vocês acabaram de cantar Pentecostes. Ora, a sombra das asas de Deus é o próprio Espírito, quando o anjo diz a Maria: o Espírito descerá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Portanto, estamos todos nós abrigados sobre esta sombra das asas de Deus. Portanto, amados, o senhorio de Cristo se estabelece no amor, se estabelece dando força a cada um de nós. Lá nós nos refugiamos, nos abrigamos e principalmente somos libertados de todo o mal. Então, como não servir e aderir a este Senhor? Como não dar toda a vida para Ele? Porque veja, volto a dizer, é muito diferente de qualquer relação patrão, empregado ou de um senhor e escravo que nós conhecemos. É muito diferente. Enquanto muitas vezes uma relação, né, de escravo e patrão, de escravo e senhor se dava na opressão, no jugo, a relação do Senhor se dá na libertação. E libertação de quê? Dos nossos pecados. Vamos agora sim abrir a nossa Bíblia, lá em Filipenses 2. Filipenses 2, versículos 5 e seguinte. Página 1504. E na Bíblia Ave Maria, né? Porque se alguém tiver uma Bíblia diferente. Filipenses 2, versículo 5. Acharam? Diz assim: dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus, sendo Ele, de divina condição, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos dizer de novo: e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor.
Portanto, irmãos, cada vez que os seus lábios, que a tua boca confessar Jesus Cristo é o Senhor, você está dizendo isso na força do Espírito Santo para a honra e glória de Deus Pai, para a glória do Pai e o seu louvor. E neste momento em que dizemos o nome de Jesus, se dobra os joelhos no céu, na terra e nos infernos. Ora, todos se prostam ao nome de Jesus. Ninguém permanece de pé nesse momento, até eu vou me prostrar, porque ao nome de Jesus se dobram todos os joelhos. Não há pessoa que resista ao senhorio quando está ungida pelo Espírito Santo de Deus. Não há quem resista à ação do Espírito, porque diz 1 Coríntios 12:3, é somente na força do Espírito que nós podemos proclamar que Jesus é o Senhor. Mas por que nós estamos falando isso? Porque se trata de uma verdadeira e sincera obediência a Deus. Veja, agora eu vou desenvolver com calma cada um desses versículos com vocês. O versículo 5, a melhor tradução seria essa: tende em vós os mesmos sentimentos de que Cristo estava animado. Então, o primeiro caminho para o verdadeiro senhorio de Cristo em minha vida é ter os mesmos sentimentos de Jesus. Ou seja, pensar como Jesus pensou, como diz Paulo 1 Coríntios 2,16, ora, nós temos os pensamentos de Jesus Cristo. É amar como Jesus amou, como Jesus ensina em João 13:34, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, é preciso que nós tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo para que de fato Ele seja o nosso único Senhor. Depois diz, embora fosse, o versículo 6, de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente a ser igual em natureza a Deus Pai. Ora, o que quer dizer isso? Jesus poderia ter passado a sua vida na terra manifestando muito mais a sua natureza divina do que a humana, mas não, ele quis ser reconhecido exteriormente como homem. Portanto, nós vamos viver o senhorio de Cristo na humildade. Veja que Jesus, sendo Deus, se revela também ao mesmo tempo e ele aparece como o Filho do homem. Ele tem ao mesmo tempo a natureza divina e a natureza humana. É uma pessoa com duas naturezas, porém ele não se prevalece da sua natureza divina. Ele poderia passar voando por aí, poderia, né? Mas não, Jesus fez questão de sentir tudo o que o homem sentiu. Viver como nós vivemos, exceto numa coisa. Vocês sabem qual é? Exceto no quê? No pecado. Portanto, Jesus é homem como nós, exceto no pecado. Mas isso significa que assumir o senhorio de Cristo para mim, então, se abrem dois caminhos que me levam à perfeição nisso: a obediência, e o que caminha junto à obediência é a humildade. Porque diz a palavra, ele humilhou-se, obedecendo até a morte e morte de cruz. Nesse ponto eu quero me deter um pouco com vocês, um pouco sobre a obediência e a humildade. A melhor forma de se ter Jesus como Senhor é caminhar na obediência e na humildade. Primeiro, uma promessa de Deus sobre a obediência para que o coração de vocês se encha de alegria. Por que eu devo obedecer a Jesus? Diz lá Isaías 1, versículo 19, se fordes dóceis e obedientes ao Senhor, provareis os melhores frutos da terra. Isaías 1, versículo 19. Se fordes dóceis e obedientes ao Senhor, provareis os melhores frutos, e não é qualquer fruto, mas os melhores frutos da terra. E ora, que exemplo é esse de obediência que nós precisamos? Significa que é aquilo que Jesus diz, aquele que quer ser o meu discípulo, em primeiro lugar, renuncie a si mesmo. Hoje, neste dia, amado, você precisa morrer para você.
para que então a nova criatura, o cântico novo, surja na sua vida. E vou dar exemplos muito concretos de obediência. Por exemplo, quantas vezes no nosso orgulho nós vamos dizer: eu não servirei, esse tipo de trabalho não farei, isso não, eu não vou fazer isso aí é para a empregada fazer, isso aqui é para o fulano fazer. E no nosso orgulho nós nos limitamos a não servir e, portanto, não obedecer. Ora, a obediência, agora eu faço questão de ler um pouco o que o São Bento fala, não sou eu, mas o próprio São Bento dizia aos seus monges. Diz aqui, da obediência, ele diz aqui: o primeiro grau da humildade é a obediência sem demora. É obedecer prontamente. É aquilo que aquilo que Paulo vai dizer lá na carta aos Efésios, na armadura do cristão. É estar calçado com a sandália de prontidão para o anúncio do Evangelho. Guido, venha anunciar o meu nome aqui no Bom Pastor. Eis-me aqui, Senhor. Sem demora. Em prontidão a partir. Quando o anjo anuncia a Maria, ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor. Disse: não, volta daqui a 2 horas, anjo, que eu lhe dou uma resposta. Amados, é em prontidão, sem demora. E diz aqui: é peculiar aqueles que estimam nada haver mais caro que Cristo, São Bento dizendo, por causa do santo serviço que professaram, por causa do medo do inferno, ou por causa da glória da vida eterna, desconhecem o que seja demorar na execução de alguma coisa, logo que ordenada pelo superior, como sendo por Deus ordenada. Amados, aquilo que é ordenado por alguém superior a vocês, dizia São Bento, é o próprio Deus quem ordena. Veja que muitas vezes esses monges devem ter sofrido, imagina, com certas ordens que o abade lhe impunha. Mas dizia São Bento: se você é obediente, faça sem demora. Se a minha mãe me pedir, eu preciso fazer sem demora, ainda que me custe. E quantas vezes o nossa asinha de desobediência gostaria de se levantar contra as ordens dos nossos pais, ou seja, de um patrão, ou seja, de quem for. Muitas vezes a asa da desobediência em nós quer se levantar pelo pecado que se opõe à obediência, que é o orgulho. Porque diz aqui São Bento, o primeiro grau da humildade é a obediência. O humilde obedece. Não fica se questionando, faz. Então veja, Jesus Cristo, ele obedeceu, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Claro que diante da dor ele chega a dizer: Pai, se possível afasta este cálice, mas imediatamente ele já bota: seja feita a vossa vontade e não a minha. Isto é viver sobre o senhorio de Cristo. Senhor, eu sei que isso é muito difícil para mim, mas se cumpra a sua vontade. Senhor, eu sei que renunciar a essa coisa é difícil, mas se cumpra a sua vontade. Ora, então viver na obediência é fazer a vontade de Deus em tudo estar submisso à palavra. Como diz João 4,34, Jesus dizendo aos discípulos, porque ele havia estado com a samaritana, e vocês conhecem o evangelho da samaritana, ele diz aos discípulos: ora, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Portanto, o alimento do cristão é a palavra. Para quê? Para obedecer a Deus. Muito bem, quando a Marlene disse que Jesus rechaça ali, expulsa o demônio, dizendo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca que sai de Deus. Ora, então, a palavra é alimento, mas a palavra me alimenta para obedecer em tudo a Jesus. E nós queremos tanto o Espírito Santo, e vamos receber esta maravilhosa graça, e já estamos recebendo esta maravilhosa graça, mas diz a carta a São Pedro: sois santificados. Diz lá:
1 Pedro 1:2, sois santificados pelo Espírito para obedecer a Jesus e receber a aspersão de seu sangue. Ora, a melhor forma para ser cheio do Espírito Santo, não há caminho melhor senão pela obediência total a Deus. Como diz Atos 5:32, disso somos testemunha nós e o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Portanto, a obediência é o melhor caminho para ser cheio e repleto do Espírito Santo de Deus, porque nós vamos ser por ele santificados como Maria para obedecer a Jesus em tudo. Imagina a dor da mãe ao ver o filho crucificado. Vocês, eu creio que viram o filme Jesus, a Paixão de Cristo. A cena mais comovente é a 4ª estação da Via Sacra, quando Maria encontra Jesus, abraça ele que cai, e Jesus ainda conforta o coração daquela mãe dizendo: eis que eu renovo todas as coisas. Imagina o coração despedaçado da mãe de Deus, como foi duro obedecer ali, como foi difícil. Talvez a vontade dela era rogar a Deus, envia legiões celestes e destrói, mas não, ela sabia que pela obediência aquela era a vontade do Pai para o Filho. E por isso ela obedece à vontade de Deus, ainda que sofrendo. Interessante que enquanto vocês oravam por mim, eu tive a visão dos cristãos, os primeiros cristãos sendo triturados nos dentes dos leões das feras. Amados, aí vai ser a nossa confissão do senhorio de Cristo. Quando a tua vida de fato for triturada nas feras, pelas feras. Lá estará a obediência e o verdadeiro testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor. É Senhor enquanto eu vivo e é Senhor da minha morte. Por isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, como esses primeiros cristãos que, animados no fogo do Espírito, entregaram a sua vida porque sabiam e diziam como Paulo: sei em quem eu coloquei a minha esperança. O mesmo cântico de Judite 16, versículo 15, diz assim: mas aqueles que a vós obedecem, junto a vós serão grandes em tudo. Vocês serão gigantescos em Deus se em tudo obedecerem. Se em tudo obedecerem, provarão os melhores frutos da terra. A saber qual é o melhor? O próprio Cristo. O bendito fruto do ventre da Virgem Maria. Não há fruto melhor do que Jesus Cristo, o próprio Senhor, Jesus Eucarístico, recebê-lo a cada Santa Missa, em total obediência a Deus. Por isso, a obediência é o melhor caminho, junto com a humildade, para que de fato Jesus Cristo seja o Senhor. Veja que São Paulo, nesse hino, né, aos Filipenses, ele está dizendo que Cristo se aniquilou. Ele que sendo Deus se faz homem. A nossa humildade nunca será igual a do Senhor, porque nós continuamos homens. Nós não vamos descer a pulga, barata, ninguém vai virar uma pedra aqui. Não, a nossa natureza continuará sendo a humana. Porém, Jesus, ele de Deus se faz homem. Ele que vivia na glória do Pai, desce a essa terra, cheia de sofrimentos. Terra essa que o próprio Deus disse lá a Adão: essa terra te dará espinhos, terá que trabalhar com o suor do teu rosto, vai suar, vai sentir calor, vai sentir fome, vai sentir frio. Jesus se sujeitou a tudo isso e por isso ele mostrou que de fato ele é o Senhor, não só pelos milagres, mas pelo profundo amor a cada um de nós. Por isso eu digo, o verdadeiro senhorio dele se prova no amor. É no amor que nós entendemos por que devemos obedecer a Jesus até as últimas consequências. Aqui São Bento ele fala aqui: pois esses mesmos, ele falando aos monges, que deixando imediatamente as coisas que lhes dizem respeito e abandonando a própria vontade, veja, então obediência é abandonar a vontade própria, desocupando logo as mãos e deixando inacabado o que faziam, seguem com seus atos, tendo os passos já dispostos para a obediência à voz
de quem ordena. Portanto, como eu dizia, a obediência é fazer a vontade de Deus. Há um salmo muito belo que diz assim, é o Salmo 39, versículo 9, fazer vossa vontade, ó meu Deus, é o que me agrada, pois a vossa lei está gravada no íntimo do coração. Por isso o cristão se alimenta da palavra para fazer a vontade de Deus. Cada vez que nós nos alimentamos mais da palavra, serve para nós para a obediência total àquilo que o Senhor ordena. E aí se comprova e se afirma na nossa vida, de fato, esse jovem, aquela jovem, aquele senhor, aquela senhora tem Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida. Porque é o testemunho da nossa vida que dirá: Jesus Cristo é o meu Senhor. Veja, sobre a humildade, por isso que eu disse, grava esse versículo 4, porque de fato, do Salmo 149, voltando àquele salmo que vocês leram, porque de fato o Senhor ama o seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Ora, cada um de nós receberá a linda coroa do reino dos céus, caminhando bem largo na humildade, porque enquanto aquele que se exalta vai descer, aquele que se humilha vai subir. Ora, aquela escada que Jacó viu, onde anjos subiam e desciam, significa isso, que nós vamos subir até Deus pela humildade, enquanto os soberbos vão despencar. É só comparar Pentecostes e a Torre de Babel. Enquanto na Torre de Babel os orgulhosos queriam chegar até Deus, eles caíram e foram confundidos e ninguém mais se entendia. E já em Pentecostes, pela humildade de Maria e dos apóstolos, o próprio Deus desceu em línguas de fogo e cada um se entendia na sua própria língua. Então, é na humildade que nós chegaremos até Deus, porque na humildade o Deus vem até nós. É o contrário, amados. A religião católica, nós temos um Deus que desce a nós. Nós não precisamos por esforço chegar até Deus, mas é o Senhor quem desce e se derrama a cada dia por nós no sacrifício eucarístico, no sacrifício do altar, no sacrifício da cruz. A cada dia o Senhor se entrega por amor a cada um de nós. E aqui é preciso ter a humildade dos santos para compreender tão grande mistério. Saber que no nosso nada Deus é tudo. Saber que na nossa pequenez Ele é o Senhor. Saber que na minha fraqueza Ele é a minha fortaleza. Na minha pobreza Ele é o meu abrigo. Eis o caminho dos santos, a obediência e a humildade. Nós precisamos aprender muito nesse caminho. Por isso São Bento ele diz: ora, monge, vigia a tua língua, vigia o teu coração, vigie-se continuamente, porque ele diz: o primeiro grau da humildade é exaltado na glória de Deus Pai, e a Ele toda honra, glória e louvor. Nós precisamos caminhar assim. A humildade nos levará a passos largos até a casa do Pai. Que bonito o cântico de Abacuque 3,19, o meu Deus e o meu Senhor é a minha força, e me faz ágil como a corça, as alturas me conduz ao cântico de salmos. Ora, quando você louva aqui, como você fez aqui no Salmo 149, saiba que naquela hora você estava subindo apressadamente para a casa do Pai. Cada vez que vocês cantarem salmos, vão subir velozes como a corça para junto de Deus. Amém, é isso mesmo. Por isso eu estou dizendo, é preciso caminhar nesta humildade. E o humilde reconhece que necessita de Deus em tudo. Somos totalmente dependentes de Deus. A nossa vida é o Senhor. Seja o nosso cantar o nosso Senhor. Como diz, alegre-se Israel em quem o fez. Alegre-se em Deus. Porque de fato o Senhor ama. Que bonito o seu povo. O Senhor ama, Jesus ama o seu povo e coroa com vitória os seus humildes. E esse Senhor vai dizer agora para nós:
eis que estou à porta e bato. Se alguém escuta e abre o coração, eu entrarei e cearei eu com ele e ele comigo. E diz, ao vencedor eu concederei assentar-se comigo no meu trono, como eu venci e estou sentado no trono de meu Pai. Ora, não só lá no céu você receberá uma coroa de glória, a coroa da justiça, mas é o próprio Senhor quem vai fazer com que você assente aonde Ele está assentado. Portanto, amados irmãos, nesse momento você não está numa cadeira apenas da Nossa Senhora de Copacabana, mas já pela fé está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Se Cristo é o Senhor da tua vida, creia nisso, você já está sentado com Ele. Por isso Deus nos dá toda a autoridade, Ele nos dá o poder dEle, para anunciar o Evangelho, para proclamar aos homens a salvação. E isso é o que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele nos leva a dar testemunho de Jesus, como diz em Atos 1, versículo 8, descerá sobre vós o Espírito Santo, vos dará força e sereis minhas testemunhas. Ora, então, todos nós cheios do Espírito Santo vamos dizer pelo mundo inteiro, Jesus Cristo é o Senhor. Aonde você passar, vai ficar marcado com o testemunho do senhorio de Cristo. É por isso que Deus nos enche do Espírito Santo para proclamar, para anunciar as suas grandes maravilhas. Isaías, já no lindo cântico profético dele, Isaías 12, ele vai dizer, eis o Deus que me salva. Nós podemos dizer, eis Jesus que me salva. Ele é o meu Senhor, é a minha força, o meu louvor. Com alegria eu beberei no manancial da salvação, ou seja, com alegria eu beberei da água viva do Espírito Santo, porque Jesus é o doador do Espírito, é Ele quem dá o Espírito sem medida. E diz assim esse cântico, e naquele dia eu então anunciarei, Senhor, as suas grandes maravilhas, cantarei louvores, publicarei que o seu nome é o mais sublime, o mais excelso em toda a terra. Louvarei cantando ao nosso Deus que fez prodígios e portentos. Publicarei suas maravilhas, exultarei cantando alegre, porque é grande em nosso meio o Deus Santo de Israel. Amados, grande é a presença de Deus nessa paróquia. Grande é a presença de Deus na sua vida. Grande é a presença do Senhor aonde quer que você vá. Porque Ele é o Senhor, Ele é o condutor da sua vida. E que alegria! Jesus é a grande alegria da humanidade. Como não querer tornar Jesus amado entre todos os homens? Como não, o meu maior sonho é ver Jesus amado em toda a terra. E quero consumir a minha vida para que essa realidade chegue. Quero estar disposto, como os santos estiveram, a dar a vida por Jesus. E o que eu mais desejo é que cada um aqui se disponha a dar a vida por Jesus. A dar a vida. A entregar a vida. Eu não sei o que o Senhor vai fazer na sua vida, mas Ele vai fazer. Se você comungar Jesus com essa sede, Ele vai fazer uma revolução na sua vida. Eu, como eu sempre gostei de surfar, gostava das grandes ressacas. Jesus me deu grandes ondulações, que é o anúncio profético do reino de Deus. Jesus precisa ser amado em toda a cidade do Rio de Janeiro. E o Senhor conta com cada um que está aqui, a partir da sua casa, a partir da sua família, do seu prédio, do seu bairro, da sua paróquia. Vou agora dar vários testemunhos para que vocês vejam como é forte o poder do nosso Senhor quando a gente dá a toda a nossa vida a Ele. Eu, há 3 anos, já venho me preparando para ser padre. Há 3 anos atrás, eu ouvi de Jesus, quando entreguei toda a minha vida, Ele disse assim, levanta-te e serás sacerdote para a minha igreja. Há 3 anos atrás, eu estava prostrado ali diante do Santíssimo, adorando a Deus e dizendo, Senhor, toma a minha vida. Desde que eu já era formado médico, Jesus pediu, jovem, Guido,
me dá tudo, porque eu serei de agora em diante o seu tudo. Amados, quando nós dermos o tudo, tive que dar a ele a minha medicina, tive que dar a ele a minha profissão, o casamento que eu era para ter casado dia 12 de outubro de 2002, tudo deixar para trás, a fim de que Deus seja o tudo da minha vida. Mas que alegria! Hoje eu sou, como diz a palavra, aquilo que você deixa, Deus te dá 100 vezes mais. Hoje é 100 vezes mais alegria no meu coração. Porque o que ficou para trás é pequeno diante daquilo ao qual eu me lanço lá para frente. Então vou dizer alguns testemunhos para vocês. Eu venho trabalhando na Santa Casa, evangelizando doentes. E a questão de um mês atrás, logo no início da Páscoa, havia um jovem travesti, internado numa enfermaria, 27 anos, HIV positivo, com 400 leucócitos, quando o normal é de 5.000 a 10.000, ou seja, quase já não tinha mais célula alguma de defesa. Um estado gravíssimo. E nós então anunciamos, Jesus Cristo é o Senhor. Ora, o anúncio profético da palavra de Deus penetrou tão forte no coração desse jovem. Vocês imaginem travesti com silicone, com cabelo comprido, né? Homossexual daqueles que a gente fica escandalizado de ver, chega a ser marcante. Mas a palavra de Deus, que é essa espada de dois gumes, penetrou tão vivo e eficazmente no coração desse jovem, que ele disse assim: doutor, eu quero ser batizado, eu tenho 27 anos e não sou batizado. Ele pediu o batismo. E amados, não há sacramento junto com a Eucaristia, a confissão, que eu considere tão belo quanto o sacramento do batismo. Porque ali naquele momento não é mais criatura de Deus, mas se torna filho de Deus e templo do Espírito Santo. Pois bem, o Frei Anselmo, que nos acompanha, o convento de Santo Antônio, ele tem acompanhado o nosso trabalho. Uma semana depois, batizou esse jovem. A mãe chorava tanto de emoção e o rosto do rapaz começou a brilhar no momento do batismo e todos abraçaram, né, ele depois, porque a alegria de um filho de Deus que nascia naquele momento. E isso foi num domingo. Na terça-feira eu cheguei para conversar com ele. A última palavra que ele disse assim para mim, na terça-feira, foi assim: eu quero terço, porque eu ensinei, toda pessoa começa imediatamente, a primeira oração é Ave Maria. Sempre por Maria a Jesus. Maria, caminho excelente para se conhecer Jesus Cristo. E eu sei que esse jovem disse, a última palavra que ele me disse nesse dia: doutor, eu quero terço. E nesse dia ele faleceu. Nesse dia morria um filho de Deus e nascia no céu, para a honra e glória de Deus Pai. Agora eu me pergunto, se não estivesse lá na Santa Casa, trabalhando pela evangelização com os enfermos, seria um jovem que provavelmente teria se perdido no inferno. Veja como é importante que nós saiamos da vida cômoda e de fato Jesus será o Senhor quanto mais na evangelização nós nos lançarmos. Veja que a evangelização é um meio poderosíssimo para darmos o testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor. Que alegria eu tive, não em si pela morte, claro, mas porque um jovem foi salvo das mãos do demônio. Um travesti, veja, e ali Jesus clareou a minha mente e falou: Guido, lembra-te da passagem, as prostitutas vos precederão no reino dos céus, porque o batismo apaga tudo, fica zerado, aniquila todas as penas. Tenho certeza que esse jovem já está lá no céu, certeza absoluta, intercedendo até por mim, porque fui o canal para que ele chegasse à salvação. Está chegando a minha hora. Mais alguns testemunhos e eu vou dar para vocês. Eu conheci um senhor de 64 anos com câncer de estômago, metástase hepática, enfim, todo tomado, e eu percebi também a iminência de que ele estava já para morrer. E quando eu fui perguntando do caminho da vida espiritual dele, ele disse assim: olha, eu só fui batizado, nunca fiz a primeira comunhão.
Então, começamos a falar de Jesus e fomos explicando o que é a Eucaristia, Santa Missa, o sacrifício eucarístico. E ele falou assim, eu queria receber Jesus eucarístico. Então, eu falei com o padre, ele se confessou, e antes de se confessar, eu conto um segredo a vocês. Jesus disse, reza o anjo da guarda para que ele faça uma confissão santa. Eu rezei então a oração do Santo Anjo, e o padre depois veio contar para mim, nunca vi alguém que nunca se confessar com tanta piedade como esse senhor confessou. Ou seja, nesse dia ele se confessou, recebeu a unção dos enfermos, fez a sua primeira comunhão. Uma semana depois, o pai o chamava para casa, ele falecia entregando a alma a Deus com a primeira e única comunhão da sua vida. Amados, isso é para dizer que quanto mais nós nos lançarmos na evangelização, muitas almas serão salvas para Deus. Tenha coragem de dar o passo. Tenha coragem de proclamar, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, para a honra e glória de Deus Pai, e Maria, minha mãe e Senhora, para a honra e glória do seu Filho único. Amém.